Bom dia, boa tarde, boa noite para quem está assistindo no gravado e bom dia para quem está aqui com nós. Vamos ao nosso terceiro encontro do nosso grupo de estudos, trabalhando então um livro, e o livro deste mês é As Cinco Feridas Emocionais, que tá babado, né? Quem leu a ferida que nós vamos trabalhar hoje, ai, como eu achei forte essa ferida. Gente, eu vou te dizer assim, a gente já trabalhou rejeição e abandono, né? Mas essa daqui eu acho bem mais forte. Eu acho a pegada dela mais. Não sei como é que é o ponto de vista de vocês. Talvez isso seja porque eu não tenho tanta, ou porque talvez eu tenha muito e não queira reconhecer. Que ela fala disso no livro, né? Então, vamos conversar um pouquinho sobre a humilhação, capítulo 4, página 65. Vou deixar a Nath dar um oi para vocês. Oi, oi, bom dia a todos. Quero agradecer quem está aqui com nós ao vivo, agradecer quem está assistindo depois, né, gravado. O que eu vou trazer aqui é essa ferida. Eu até ia perguntar para quem está aqui se já se reconheceu em alguma. Como eu e a Feira, a gente já trouxe aqui as nossas, né? Quem já se reconheceu em alguma ferida, quem daqui a pouco ficou na dúvida nessa, porque essa realmente. Se a gente for parar para analisar, a gente vai ter alguém na nossa vida aí que já deu características dessa ferida aqui. E fecha muito com as palavras, com as atitudes que ela traz no livro como exemplo. Então, observem, porque a gente ou encontra alguém, ou é do nosso convívio, ou daqui a pouco é uma que a gente precisa trabalhar aí também. Lembrando, né, que a gente deve passar, né, por todas as feridas, como ela fala no livro, né? A gente acaba tendo contato com todas elas, mas algumas impregnam mais de uma maior intensidade, outras menos, né? Então, um pouquinho de cada uma, acredito que a gente vai se reconhecer em algum ponto, mas a gente tem que perceber qual que a gente manifesta com maior intensidade, qual que a gente tem mais características, qual que define mais o nosso vocabulário, as nossas doenças, né, e os nossos comportamentos. Mas vamos começar falando da humilhação. Humilhação, lá na página 65, então, ela começa primeiramente ali no livro definindo o que é humilhação. E eu gostei muito porque nas páginas iniciais ela faz, ela traz explicação, né, e faz comparações e metáforas com várias emoções, o que ajuda muito, porque como a gente vem falando, né, às vezes a gente tem dificuldade de classificar as nossas emoções. A gente sente as coisas, mas tem dificuldade de dizer, ah, isso é culpa, ah, isso é vergonha, isso é tal coisa. Então é bem legal porque ela também está trazendo esses conceitos, né? Então, a humilhação, na primeira linha da página 55, ela fala: ação ou efeito de humilhar-se, rebaixamento moral, aviltamento. Aí ela fala que alguns sinônimos dessa palavra são vexame, afronta e ultraje. Então, tendo o conceito da humilhação, ela também traz ali a informação no primeiro parágrafo que essa é uma ferida que pode se manifestar, né? A maior frequência dela, que ela começa a se manifestar, é do 1 aos 3 anos de idade. Então, também são as memórias bem iniciais, bem no início, e claro que a gente pode ter depois, né, mais manifestações, mas no nosso começo a ter contato com ela é de 1 a 3 anos de idade. Outra coisa interessante também que está nessa primeira página é quando ela fala que a ferida está ligada ao ter e ao fazer, assim como o abandono, né? O abandono também era ter e fazer, né? A rejeição era sobre o ser, era o ser, né? Então aqui nós temos mais uma ferida que tem conotação com ter ou com fazer, ou seja, vai comprometer o que eu faço, as minhas ações, e vai comprometer o que eu preciso ter na minha vida, o que eu digo que eu preciso conquistar, o que eu preciso ter, quem eu preciso ter, como eu preciso ter. Então, essa também fica muito no campo ali, parecida com o do abandono. Quer falar, Nath, um pouquinho? Achei interessante quando ela traz aqui, né, Fê, na criança, o despertar dessa ferida é em um momento em que a criança
se sente envergonhada por alguma coisa que ela tenha feito, que ela tenha ficado suja, ou por uma má criação. Então, ela traz muita característica, tipo, da criança quando está comendo se sujar. Então, ela traz ali algumas características no terceiro parágrafo ali da primeira página, que é bem quando a criança daqui a pouco está começando a comer sozinha, e ela se suja, normal, né? A gente parar para analisar uma criança, ela tem esse movimento, ela precisa reconhecer, ela precisa se conhecer, e o que faz ela se conectar com isso é como o pai e a mãe olham para ela nesse momento. E falam, né, daqui a pouco que ela tá suja, que ela é porquinha para comer. Então, é algumas das características que faz despertar essa ferida. Eu achei bem interessante para trazer aqui, porque é algo que todos passam, né? Se a gente for ver quando a gente é criança, todos passam naquele momento em que a gente come, ou daqui a pouco, até na outra página, ela fala, né? Que às vezes pode ser até alguma coisa que não é para comer e que a criança coma. Eu tenho um exemplo da minha prima que ela comia terra escondida da minha mãe, da mãe dela. Então, tipo assim, a criança faz essas artes, assim, né? De comer alguma coisa que não é para comer, né? Não é algo que deveria, mas é como o adulto vai se referir a ela naquele momento, pela atitude que ela teve. E daí desencadeia, né, como ela fala aí, desperta a humilhação no campo dela. Uhum. Ela também traz ali na página 66, ó, que lá no primeiro parágrafo, bem lá em cima, ela fala assim, ó, a ferida desperta quando ela ouve a mãe contar ao pai o que aconteceu, chamando-o de porquinho. Então, muitas vezes a criança, ela se sente humilhada porque ela ouve o pai e a mãe conversar sobre aquele aspecto, e aí normalmente rola uma brincadeira, né, um sarcasmo, mas a criança não sabe identificar sarcasmo ainda, né? Não sabe identificar ironia, não sabe identificar o que o pai e a mãe estão fazendo naquele momento e acaba levando aquilo para um aspecto realmente de inferioridade. O que eu acho muito bacana é que ela fala várias vezes no livro da humilhação em referente ao nojo, né? Várias vezes ela fala do nojo, nojo, nojo. E é muito comum a gente encontrar pessoas que têm nojo com muita facilidade, que qualquer coisa, textura ou qualquer coisa diferente, a pessoa, ai que nojo, ai que nojo. Então já fica aí também um alerta para a gente observar, né, o quanto nojo a gente tem das coisas. Ela traz ali também no final do primeiro parágrafo da página 66 que toda criança que tem uma ferida da humilhação e vive tal experiência verá sua ferida piorar ao longo dos anos. Então as coisas vão ficando cada vez mais pior nesse campo da humilhação. E aí ele traz também ali, ó, quando a mãe, por exemplo, pega um filho ou uma filha se masturbando e ela fala, né, que vergonha, isso não se faz. Repreende a masturbação da criança, automaticamente ela pode se sentir humilhada e pode ter vergonha do próprio corpo, o que ela vai levar depois até a fase adulta, se essa ferida não for curada, né, não for ressignificada ali dentro dela. Outra coisa que eu achei também bem interessante, até sublinhei de azul aqui para lembrar de falar, ó. No final do último parágrafo da página 66, ali no meio, ela fala assim, ó. A criança achando que não tem liberdade para agir ou se movimentar como quer no nível físico, se sente rebaixada e excessivamente controladas pelos pais. Então, ó, os papais controladores que não deixam os filhos aí, né, se movimentar e agir no campo físico, podem estar alimentando uma ferida da humilhação, né? Ela até fala, os pais, a gente escolhe os nossos pais porque eles vão nos trazer as feridas que a gente precisa aprender a lidar, né? Então, a escolha por pais controladores pode ser uma característica aí de uma ferida que essa pessoa precisa aprender a viver, que é a humilhação. Na página 67, eu acho bacana que ela fala que essa ferida ela é normalmente vivida com a mãe. Normalmente, não é regra, tá? Tanto é que ela fala no mesmo parágrafo que é uma ferida que pode ser vivida pelo pai.
E essa questão foi uma questão que entrou no privado, tá? Uma de vocês mandou para mim no privado, falando que reconheceu a ferida do abandono na filha através, a ferida da rejeição, desculpa, através do pai. Como vocês viram ali no livro, ela explica que é muito mais comum a ferida da rejeição ter uma conotação com quem? Com a mãe, né? Com a pessoa do mesmo sexo. E o abandono é com o sexo oposto. Então, como eu falei para ela no privado, vou trazer aqui. Se vocês estão identificando que uma ferida tem mais conotação com um do que com o outro, conforme ela disse no livro, quando é filho de vocês, é difícil a gente fazer autoanálise, né? Mas eu vou pedir para vocês analisarem. Por exemplo, quando o filho de vocês, quando ficaram sabendo que estava grávida, como é que foi esse momento? Como é que foi receber essa notícia? O que aconteceu logo depois? Porque às vezes a gente até esquece que a gente teve pensamentos, né, de esse não é o momento, não estou numa boa fase da minha vida agora para engravidar. E aí a gente esquece que a gente teve esses pensamentos, alimentou esses pensamentos e automaticamente já criou a ferida do abandono ali intraútero ainda, tá? E essa daqui da humilhação, que é a que a gente está falando hoje, é mais comum pela mãe, mas pode ser pelo pai também. E ela traz aqui falando, né, que a mãe está mais ligada ao campo sexual e o campo do asseio. E o pai está mais ligado ao aprendizado, à audição e à fala. Então, o pai é como se fosse mais aos sentidos e a mãe como se fosse mais ao toque. Percebe? Então, você pode ter essa ferida em qualquer um dos pais ali que tenha acionado ela ou alimentado ela em você. Vai, Nath. Aqui ela também traz, na página 67, que né, ela traz a seguinte informação, que ela vai trazer essa humilhação com uma característica de masoquista, né? Ela traz a máscara, então ela começa a trazer ali. O masoquismo é o comportamento de uma pessoa que encontra satisfação e até prazer em sofrer. Então, aqui ela traz essa característica da criança, quando humilhada, ela encontra no seu dia a dia atitudes que a fazem passar por essa humilhação. Tanto que ela chama de masoquista, né, por esse anseio de ter o prazer de ser chamada atenção, ou de ser humilhada, de ser envergonhada, de alguma forma. Ela traz ainda assim, por vezes, ele faz de tudo para conseguir ser como os outros gostariam que ele fosse. Mas é o que ele faz ou não faz, o que tem ou não tem que desencadeia essa humilhação. Então, não é o que a criança é, né? Mas é o que ela faz que desencadeia essa ferida da, da, da humilhação aqui. Também observei que fazer e ter as coisas se tornam meios para compensar a ferida. A gente vai ver no decorrer ali do capítulo que ela traz assim que muitas vezes essa criança ela tenta sempre estar fazendo algo para alguém para se sentir ali útil na vida da pessoa, para ela não ser humilhada novamente, ela não ser excluída novamente. E então ela vive esse ciclo várias vezes por, como a Fer trouxe ali na outra página, vai cada vez desencadeando e agravando mais essa situação, porque as características e as atitudes vão piorando, porque automaticamente a criança vai tendo mais o que fazer, as atitudes dela vão sendo maiores, não só, por exemplo, quando ela é pequena, que é só com a comida. Então, cada vez mais ela vai ter mais atitudes que a levam ela a ser humilhada nesse momento. Anotem essa frase que ela fala ali, que isso é muito importante para fazer autorreflexão depois, tá? Para entender o quanto essa ferida tá aí em vocês. Ela fala assim, ó: por vezes ele faz de tudo para conseguir ser como os outros gostariam que ele fosse. Então,
Quando vocês observarem uma pessoa que não consegue fazer as coisas por ela, pelo desejo dela, e está o tempo todo atrás da necessidade de ser o que os outros esperam, agradar as outras pessoas, agradar pai, mãe, marido, esposa. Então, aí você já tem um bom alerta para vocês observarem se não é um provável masoquista que está ali na frente de vocês e vai criar situações para ser humilhado, né? Na página 68, acho muito legal vocês anotarem e lerem várias e várias e várias vezes as definições das emoções, tá? Já expliquei no início o porquê da importância disso. E ela esclarece a diferença ali na primeira página, no primeiro parágrafo, de vergonha e culpa. Daí ela fala ali, ó. Sentimos-nos culpados quando julgamos errado algo que fizemos ou deixamos de fazer. Então, a culpa está ligada a gente achar que a gente fez errado, tá? A vergonha, quando consideramos incorretos em relação ao que acabamos de fazer, tá? O oposto da vergonha é o orgulho. A partir do momento em que uma pessoa não sente orgulho de si mesma, ela sente vergonha, acusa a si própria e é levada a querer se esconder. Uma pessoa pode se sentir culpada sem ter vergonha, mas não pode ter vergonha sem se sentir culpada. Percebam? Então, normalmente ali nós temos a vergonha vindo de uma culpa, mas a gente pode ter culpa sem ter vergonha. Não é sempre que elas andam juntas, mas sempre que você tiver vergonha, você sabe que você vai ter aí uma culpa junto associada, tá? Isso é importante porque às vezes tá com vergonha e não sabe do que, aí você pode se perguntar, do que eu tô culpada aqui? O que eu tô me sentindo culpada? O que está me levando a ter essa sensação, essa emoção nesse momento? E aí você começa a ter clareza sobre os seus padrões, né? Outra coisa que ela começa a falar aqui nessa página é sobre o corpo da pessoa que sofre com humilhação. Então, como essa ferida é uma ferida lá na infância, a gente tem que observar como nós éramos quando nós éramos crianças, tá? Qual era o nosso padrão no nosso corpo durante a infância? Então, ela traz aqui, ó, o masoquista, por vezes, né, por maioria das vezes, ele tem um excesso de gordura. Então, é uma pessoa mais rechonchuda. Aqui a gente pode ver, ó, na figura, quando ela coloca os corpos. Então, são corpinhos mais gordinhos, ó. Então, uma coisa para se pensar é, quando era criança, lá nos 3, 4, 5, 6, 7, 8, como é que você era? Você era mais magricela ou você era mais rechonchudo? Aí você já pode ter uma característica aí corporal da manifestação da ferida. Claro que quanto mais profunda e mais latente for essa ferida, mais você vai ter manifestação corporal. Se for, você tiver passado pela humilhação, mas ela não tiver uma profundidade emocional, aí você vai ter um corpo de alguma outra ferida, tá? Aí ela fala aqui, ó, é um corpo grande, protuberante, então aquele pedaços do corpo ou o corpo inteiro muito grande, né? Uma barriga grande, uma bunda muito grande ou um seio muito grande. Então tem alguma protuberância ali naquele corpo, tá? Ela também fala da questão dos olhos, que são olhos mais arregalados e um olhar mais inocente, como se fosse um olhar de criancinha mesmo. Tem um olhar mais infantilizado. Então, a gente ter um olho mais redondo e mais infantilizado já é um indicativo de uma ferida. Outra coisa que ela traz de característica física é o corpo baixo. Então, uma pessoa um pouco mais baixinha, uma pessoa com o pescoço um pouco mais largo, com o maxilar e a pelve um pouco mais tenso. Então, são indicativos também de que essa pessoa vive a ferida da humilhação de uma forma mais profunda, tá? Fala, Nath. É Tá, Nath, fala. interessante perceber as características que ela traz aqui, né? Porque se a gente parar para analisar, olhar para o abandono, para a rejeição, é completamente diferente. E como a Fer trouxe aqui, né? Quanto mais enraizada a gente tiver essa ferida emocional, mais dessas características físicas a gente vai ter.
E o quanto a gente consegue perceber nas outras pessoas também essas características, principalmente pelo físico, porque a pessoa muitas vezes ela não vai dizer para gente que ela se sente humilhada numa situação, ou que ela tenha vergonha, que ela tenha culpa por alguma coisa, mas olhando para o físico dela, a gente consegue perceber qual é a ferida que é necessário ser trabalhada nesse momento. Então, através das características, a gente consegue perceber. Claro que nem a Fer trouxe, né? Quanto mais profunda for, mais características físicas ela tem. Mas a gente consegue perceber no nosso redor que muitas pessoas que precisam trabalhar essas feridas, essas características físicas grita na pessoa. Porque tu consegue olhar para ela e perceber qual é a ferida que precisa ser trabalhada. Aqui na página 69, ela ainda traz assim. Aliás, não gostar de apressar as coisas constitui. Aí agora ela começa a descrever, além das características físicas, algumas dificuldades, né, da pessoa em perceber no seu trabalho, no seu dia a dia. E aqui ela traz a característica da pessoa que às vezes ela tem a fala, né, que ela quer ir no ritmo dela, que ela não consegue acompanhar as outras pessoas, que ela não consegue. Por exemplo, a gente tem alguma pessoa que está ali num grupo e ela olha para aquele grupo, ela vê as outras pessoas caminhando, indo, fluindo na vida, e ela olha e ela fala assim: Nossa, não consigo ser igual a vocês, não consigo caminhar como vocês. E ela se sente envergonhada, culpada por ela não conseguir acompanhar isso tudo, porque ela não consegue perceber que ela se sente culpada, envergonhada daqui a pouco por essa característica, mas na fala dela, ela mesma ressoa dizendo que ela precisa ir no tempo dela. Percebam essas falas que às vezes as pessoas trazem, essas informações. E ela fala assim, né? É difícil para ele, inclusive, acelerar o ritmo quando necessário e sente vergonha por não conseguir chegar tão rápido quanto os outros. Ele precisa aprender a se dar o direito de avançar no próprio ritmo. Ué, tá dando um negócio aqui. Deu uma mensagem aqui, deixa eu ver se eu consigo. Bom, vamos ir até que dá aqui. Não sei se daqui a pouco não vai encerrar esse negócio. Bom, vamos lá. Outra coisa que eu percebi aqui também nessa página 69 é que o masoquista, ele tem o dom de se colocar em situações que ele deve cuidar de outras pessoas. Então é como se cada vez que ele tivesse que cuidar de outras pessoas, ele cria mais peso, ele tem mais coisas para carregar na vida dele. E mais ainda ele se sente o quê? Humilhado pelos outros porque ele se sente usado. Daí ela até atrás ali na fala, né, que ela já ouviu várias mulheres em consultório falando para ela que estavam cheias de bancar as empregadas em casa. Então que elas estavam cansadas de servir aos outros. Então esse é um exemplo clássico, né, de um masoquista, não pedir o ajuda, não dizer o que está precisando, né? Então aí nós temos mais um exemplo bem clássico ali, tá? Deixa eu ver o que mais que ele traz aqui, que eu queria falar, que eu achei importante. Outra coisa que ela fala muito nessa parte aqui da humilhação e do masoquista é a questão da conexão que essa pessoa tem com a mãe, tá? Ele traz muito aqui, ela traz muito aqui no livro, a questão de o quanto essa pessoa fica dependente emocionalmente e fisicamente dessa mãe, tá? Tanto é que ela fala aqui, ó, o masoquista chega ao ponto de perder o contato com os próprios desejos para não desagradar a mãe. Olha que interessante isso. Então, a mãe acaba tendo um papel muito importante nessa vida, a ponto da pessoa deixar um pouco de viver a sua vida para suprir as necessidades dela. Então, isso foi uma coisa que me chamou muita atenção. E no início da página 71, ela fala assim, ó: o masoquista se sente consolado ou libertado pela morte da mãe, pois ele costuma permitir que ela sufocasse a sua liberdade.
Então, por exemplo, quando falece essa mãe que tem esse apego grande demais, tem uma sensação de libertação. Então, aí fica também um indicativo de observação aí para se olhar. Vai, Nath. Eu achei interessante essa frase aqui, 71 também, que diz assim: o masoquista tem dificuldade para exprimir suas reais necessidades e o que sente verdadeiramente. Então, muitas vezes a pessoa vai se colocar no espaço de se encaixar na vida das pessoas e ela mesma vai se afastar dela e não vai viver o que verdadeiramente ela gostaria de viver, porque ela tem essa necessidade de aprovação na vida, né, das pessoas. Então, porque ela se sente envergonhada, ela até traz aqui, ó, desde jovem, evita falar com medo de se envergonhar ou causar vergonha a alguém, por ela expressar o que ela sente, o que ela pensa. Então, ela mesma não consegue expressar o que verdadeiramente faz sentido para ela e ela acaba até mesmo não falando o que é verdadeiro para ela. Nós vamos ter que encerrar mais cedo aqui, amiga, porque tá dando um problema no meu Zoom aqui, ele vai fechar em 6 minutos. Então vamos dar uma acelerada só para a gente poder terminar isso aqui com a galera hoje, tá? Tá. Felizmente vamos ter que dar uma corrida nesse aqui. Não sei o que tá dando aqui no Zoom, tá te falando que vai fechar. Então, Fer, talvez seja porque a tua memória do Zoom tava ficando curta. Tenta ver não, se tu apaga não alguma é, coisa. venceu a licença, tem que recomprar. Ah, É, tá. é isso, tá? Ah, deixa eu só arrumar aqui. Então, bora lá. Um ponto muito importante para vocês lembrarem também do masoquista, da ferida da humilhação, é a questão da liberdade, tá? O masoquista, ao mesmo tempo que ele anseia pela liberdade, ele se coloca em situações para não vivê-la. Então, ele passa a vida buscando e dando significado para as coisas que aquilo os libertará. Então, tipo, quando eu tiver dinheiro, eu serei livre. Quando minha mãe morrer, eu serei livre. Quando eu tiver um trabalho que eu gosto, eu vou ser livre. Então, é aquela pessoa que bota a liberdade em várias áreas da sua vida, em vários aspectos ali, e acaba, na verdade, ficando prisioneiro, ansiando por uma liberdade que nunca vai ter. Aí ela traz alguns exemplos na página 75, né? Quando ela bota ali um exemplo, né? O rapaz sente que dentro de casa é uma prisão. Aí o que que ele faz? Ele arranja 3 empregos, que é para fazer o quê? Não ter que ficar em casa. Só que daí ele se torna prisioneiro do quê? Do trabalho. Então, ela traz ali vários exemplos de como essa prisão funciona. Então, é mais uma característica para vocês olharem e para olhar nas pessoas que vocês convivem. Elas estão ansiando por liberdade, mas se tornando prisioneiras de outras coisas? Fica essa reflexão aí bem importante também, que eu achei, tá? Dessa questão. A parte do nojo, eu já falei para vocês, está lá na página 78. Ela fala muito que o nojo é um sentimento vivenciado pelo masoquista e que normalmente ele tem nojo de si e das outras pessoas. Na esfera da sexualidade, ela fala também nessa página, uma das coisas que mais atrapalha é a questão do quê? Da vergonha que sente no sexo. Então, a vergonha do próprio corpo, a vergonha de explorar a sua sexualidade, a vergonha de explorar a intimidade com o outro. Então, tem muita conotação. Início da página 79, ela fala, ó. A pessoa que se envergonha com facilidade talvez seja influenciada pelas noções de pecado, indecência e sujeiras ligadas à sexualidade. Então, olha, essas 3 palavras ficam bem bacanas para refletir, né? É pecado? É uma coisa indecente? É sujo o sexo? Então, aí também a gente tem conotação bem bacana para a gente perceber, tá? Outra coisa que eu achei interessante é quando ela fala na página 80 da questão da humilhação, o quanto essas pessoas são atraídas por abuso, tá? Bem no início da página 80 ela fala isso. É como se elas tivessem uma tendência a atrair situações para serem assediadas por outras pessoas e abusadas.
tanto na infância quanto na adolescência. Desde lá pequenininho, eles já passam por situações de assédio. Então, se a gente observar uma criancinha, um adolescente que vive situações assim, já pode ser um indicativo de uma preferida que a gente precisa começar a trazer clareza para essa criança e esse adolescente, para já começar a se libertar dessa ferida emocional, né? Quer falar, Nath, um pouquinho? Eu acho bem interessante aquela parte também que ela fala sobre a vestimenta da pessoa, né? Que a pessoa gosta muito de se vestir muito bem, mas ela acaba, as roupas não se servem muito bem nela e ela acaba vivendo um padrão de roupa ali também, mas ela gosta muito de ver as pessoas bem vestidas. Então, tu vê que na fala da pessoa mesma, ela fala muito sobre se vestir bem, sobre estar bem alinhada, e ela acaba não encontrando as roupas que ela gostaria de vestir pela questão do corpo mesmo. Uhum. E Outra até coisa que traz aqui de uma observação na página 80 é a questão da 81, é a questão da comunicação, tá? Ela traz aqui que o masoquista, ele sofre um afeto, né, um problema ali na parte da comunicação, que impedem ele de falar com clareza. Então, a gente vai ter aqui uma pessoa que não fala porque tem medo de magoar, de parecer egoísta, de revelar demais os seus desejos, ou de acabar se sentindo um lixo conforme ele se expressa. Então, fica mais um indicativo ali. Na parte da alimentação, vocês já entenderam, é uma tendência à gordura, então vai ser uma pessoa que vai comer demais, ou mesmo que coma demais, vai comer pequenas porções o tempo todo, porque vai ter uma tendência a engolir, né, as próprias situações que vai vivendo. No corpo físico, a gente tem dor na coluna, problema respiratório, problema no fígado, na garganta, na tireoide, problemas de pele, ó, pele, chakra cardíaco, muito relacionado à humilhação. Hipoglicemia, diabetes, problemas cardíacos e passar por muitas cirurgias. Olha, presta atenção nisso. Não é raro se ver masoquistas passando por muitas cirurgias ao longo da vida. É mais uma forma de viver a dor.